Graça e paz em Jesus a todos. Amém? Estamos aqui em nossa primeira aula da matéria apologética. Em nossa primeira parte, o primeiro vídeo. Amém? É bom estar aqui com os irmãos. Apologética é defesa. Na apologética nós tratamos sobre a defesa da fé. Defender as doutrinas bíblicas, mostrar com provas bíblicas de pesquisas, no contexto da ciência, da arqueologia, mostrar a autenticidade do contexto bíblico de nossa fé, do que vivemos. Ok? Eu quero deixar bem claro que Deus, ele não precisa ser defendido. Deus não carece de nossa ajuda. Porém, na apologética, nós defendemos a nossa fé. Ok? Vamos entrar nessa matéria, é importante. Eu botei aqui no quadro, aqui em grego, apologéticos e apologéticos, né? Significa defesa, que vem de apologia. A palavra apologia no grego significa defesa, e a matéria apologética vem dessa raiz, né? Eu botei aqui apologia, defesa, contra acusação, denúncia. Então tem todo um contexto que nós vamos estar entrando aí nesse momento. O apóstolo Pedro, inspirado por Deus, escrevendo em sua primeira carta, ele falou o seguinte: estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Aquela pessoa que pratica, né, a apologética, que é a defesa, nós chamamos de apologista. Alguns chamam de apologeta. A questão toda é o seguinte: para ser um apologeta, a pessoa tem de ter o conhecimento aprofundado das doutrinas bíblicas, da palavra de Deus. Não adianta um conhecimento tipo de EBD. Não, tem que ter conhecimento apurado, aprofundado. Entendeu? E outra coisa, não é ter o conhecimento para eu sou o grandão, eu sou a pessoa grande. Não. A base da apologética é a humildade e o amor. Pessoa que grita muito é igual cachorro que late atrás da grade. A pessoa tem que ter firmeza, mostrar com provas contundentes. É igual quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo, ele defendia a doutrina de Cristo e fazia com que as pessoas fossem ali confrontadas e convencidas de que Jesus era o Cristo que havia de vir, o Messias.
Ok? Vamos lá. Etimologicamente, apologia quer dizer defesa. Significa primariamente uma resposta de defesa contra alguma acusação ou denúncia. Ok? A apologética, distinguindo-se da apologia, é o estudo dos modos e meios usados na defesa da verdade cristã. Ok? A apologética trata das relações da fé cristã com a esfera mais vasta do conhecimento secular do homem. A filosofia, ciência, a história, a sociologia e a outras mais, visando demonstrar que a fé não discrepa da verdade descoberta por essas pesquisas. Senhores, um teólogo verdadeiro sabe. Estou falando teólogo verdadeiro porque existe o teólogo meia colher. Um teólogo verdadeiro sabe que a teologia é uma ciência. Entendeu? E sabe os caminhos da apologética. Conhece as doutrinas bíblicas. Como você vai defender a sua fé? Você conhece biblicamente a doutrina sobre o pecado, a martiologia? Você entende biblicamente, conhece a doutrina da salvação, soteriologia? Se vier alguém com heresia sobre a doutrina dos anjos, a angelologia, você domina o assunto? Você conhece? Então é importante. Para ser apologeta, entendeu? Ou um apologista, tem que ter conhecimento aprofundado. Vamos lá. Podemos classificar a apologia cristã em dois grupos ou modalidades. São elas, eu até botei aqui no quadro: a defensiva ou ofensiva. Você está de frente para um exército, um exemplo, e você tem a defesa e você tem a ofensiva. A ofensiva é o ataque. Entendeu? O lugar onde você está mais confortável é na defensiva. Porém, dependendo da situação, será necessário a modalidade ofensiva. Não é ofender alguém, é mostrar a doutrina bíblica como realmente ela é. Mostrar a prova da nossa regra de fé, das nossas doutrinas bíblicas. Ok? O apologista tanto pode atuar na defesa de suas crenças, como também pode atacar os que a desclassificam. Outro aspecto importante é que o apologista pode procurar
aqueles que se opõem e propor discutir, conversar o assunto através de perguntas e respostas. O apologista ele pode conversar, pode discutir amigavelmente, entendeu? A respeito daquilo que foi expresso. Um dos grandes problemas que havia na igreja primitiva é que as heresias não se davam no bar da esquina. As heresias não se davam no centro espiritualista, na seita. Não, as heresias apareciam dentro da igreja através de outros ensinadores. Então a necessidade de defender a fé. Ok? Vamos lá. Assim, propor, discutir o assunto, está ali através de perguntas e respostas, assim como também o apologista tem autoridade para combater os deturpadores da verdade, sem que para isso seja promovido algum tipo de diálogo. Tem gente que não adianta tentar conversar, ok? Pois há casos que os hereges preparam-se, né? Os hereges e algozes são inflexíveis e totalmente aversos ao diálogo. Irmão, tem gente que não tem diálogo, não tem conversa. São inflexíveis, são pessoas ignorantes. Não adianta conversar. Não adianta mostrar na palavra. A pessoa faz igual criança, bota a mão no ouvido e fica lá. Você vai começar a conversar com uma pessoa doida dessa. Uma pessoa inflexível. Uma pessoa que não tem diálogo, não tem conversa, não sabe olhar nos olhos para conversar como gente. Ok? Claro, ele, ou seja, o apologista, deve preparar-se para fazer tudo isso com amor. Com amor. Sendo assim, na posição defensiva como ofensiva, necessário é que os cristãos estejam prontos para defender sua fé. Seja na posição ofensiva ou defensiva, é necessário que os cristãos estejam prontos para defender sua fé. Há pessoas que até hoje estão um período já, às vezes, grande na igreja, mas não conhece nada exatamente da sua fé. Ouve o que o pastor fala ou ensina, mas não está enraizado, não está dentro. Irmão, um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade, a doutrina bíblica tem que estar entranhada dentro da pessoa. O ensinamento da palavra tem que estar entranhado dentro da pessoa. A palavra de Deus tem de estar entranhada dentro da pessoa, senão a pessoa erra, peca. Ah, Jesus salva. Salva de quê? Não sei dizer. Vou chamar o pastor. Para um neófito, para novo convertido, está caminhando agora na fé, a gente até entende que a pessoa está aprendendo ainda. E a pessoa que já está aí mais de 5 anos na igreja, por que não se aprofundou no conhecimento da palavra de Deus?
Ó, é por isso que os irmãos têm estudado teologia, doutrina sobre Deus, para aprender mais da palavra, se aprofundar, ok? Vamos lá. Eu botei aqui o seguinte: as doutrinas bíblicas e a apologética. Vamos lá. É totalmente importante que todo teólogo tenha pleno conhecimento das doutrinas bíblicas. Comumente chamamos de teologia sistemática. Eu até botei aqui no quadro. Pois naquilo em que cremos, sendo regra da nossa fé, baseia-se nosso fundamento no cristianismo protestante. E tal fundamento tem seu princípio nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus. O que cremos, a regra de fé, embora nós tenhamos livros de teologia sistemática, que nos dá ali o direcionamento dentro da palavra, entendeu? Mas a nossa regra de fé, a doutrina bíblica, está baseada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Ok? Vamos lá. Bem, eu botei aqui no quadro regra de fé do CETEPAT no que cremos, né? Tomemos por base a regra de fé utilizada pelo CETEPAT. CETEPAT é o nosso Seminário Teológico Palavra e Teologia, que diz, inclusive, todos os alunos, quando se matriculam, recebem diretrizes internas, e nas diretrizes internas tem essa regra de fé, que diz: no que cremos. No que cremos. Primeiro ponto do que cremos: em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Está aí as passagens bíblicas somente como referências, né? Então temos aí a primeira parte de nossa regra de fé. Cremos em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é a doutrina teontologia. O Filho é a doutrina cristologia. O Espírito Santo é a doutrina pneumatologia, também chamada de paracletologia. Ok? Vamos lá. O segundo ponto. No que cremos? Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé. Normativa para a vida e o caráter cristão. Então, nós cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé. Normativa, ou seja, ela é norma, é lei para a vida e o caráter cristão. Então a palavra de Deus, ela não é meio inspirada, ela não é em parte inspirada por Deus. Não, ela é totalmente inspirada,
A palavra de Deus é totalmente inspirada e a palavra de Deus, ela é totalmente harmoniosa. Não existe choque dentro da palavra de Deus. Não existe desarmonia dentro da palavra de Deus. Eu não vou ensinar os irmãos o beabá, que a matéria aqui é apologética. Se você está estudando apologética, você já tem conhecimento das doutrinas bíblicas. Amém? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar continuidade em nossa regra de fé no que cremos, mas vamos dar uma pausa nesse vídeo por aqui. Amém? O Senhor vos abençoe grandemente, em o nome do Senhor Jesus. Amém.